Vamos ao vivo com o senador líder do governo, Randolfo Rodrigues, falando sobre a espionagem ilegal da ABIN, ele que foi um dos alvos. Vamos ver. Acho que o senador ainda está se ajustando, né? É esse o momento em que os jornalistas pedem para segurar um pouquinho, Uribe, porque está todo mundo ali testando o áudio e posicionando as câmeras. A Polícia Federal deu cabo de mais uma etapa da operação que investiga a organização de um aparato criminoso de monitoramento durante o governo anterior. As informações que todos vocês já devem ter dão conta que entre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que foram monitoradas, estão autoridades do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado e membros do Parlamento. Entre os monitorados do Parlamento encontram-se aliados, próprios aliados do governo anterior e, sobretudo, o núcleo dirigente da então CPI da Covid. Essas informações desta operação do dia de hoje da Polícia Federal só confirmam o que nós anteriormente apenas denunciávamos. Durante o período anterior se montou um aparato repressivo com a intenção clara de romper o Estado democrático de direito e que entre gravíssimos crimes cometidos estava a violação da intimidade privada de opositores do governo. Isso também só reafirma que o que tenho dito frequentemente, a eleição do presidente Lula, mais do que a eleição de um candidato em um pleito presidencial, foi um movimento de salvação da democracia brasileira. O fato dos dirigentes da CPI da Covid terem sido monitorados, além de mim, dos colegas senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, só traz também à cena um caráter trágico. Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime. Além disso, as revelações também se revertem agora com a liberação do sigilo das investigações. As revelações que temos revertem de uma gravidade cada vez maior. Existia uma sintonia fina entre a atuação do Gabinete do Ódio contra os membros da CPI da Covid e a atuação do aparato do Estado brasileiro, do aparato da Agência Brasileira de Inteligência. Chamo a atenção de todos às páginas 164 e 165 do relatório da Polícia Federal, que ilustram o que estou dizendo. Entre os monitoramentos de mim, de parlamentares que dirigiam a CPI da Covid e dos assessores, se teve o monitoramento do chefe do meu escritório em Macapá, professor Charles Chelala. Nas páginas do relatório, lá é descrito exatamente o seguinte: não tendo sido possível encontrar qualquer coisa que desabonasse ou que nos atacasse, eles se dedicaram à produção de uma fake news que, na época, foi amplamente veiculada e chegou várias vezes a estar nos trend topics do Twitter, alegando um eventual crime ao professor Charles Chelala, de forma que pudesse nos envolver. Nós estamos, então, diante do que eu considero que é o mais grave crime contra as instituições democráticas brasileiras e o maior aparato de espionagem contra a vida privada de cidadãos que se tem notícia na história nacional. E repito,
Esses fatos de hoje, a revelação do relatório, só dá conta que a democracia brasileira não esteve simplesmente sob ameaça no período anterior. O aparato democrático foi rompido. O aparelho do Estado foi utilizado para monitorar cidadãos e para tentar intimidar a oposição ao regime anterior. E mais e além disso, a continuação do regime anterior representaria, por tudo que nós já sabemos, a ruptura em definitivo da democracia brasileira. Eu creio que as revelações do dia de hoje são, sobretudo, pedagógicas, para que os brasileiros sempre lembrem do que ocorreu no país entre 2019 e 2022. E, sobretudo, que a sociedade brasileira esteja atenta para que isso não ocorra. Quanto às investigações, eu espero que elas ocorram com a tranquilidade necessária, sendo garantido o direito à ampla defesa e contraditório a todos os acusados, mas um crime dessa gravidade não pode deixar de ser apurado com o rigor necessário e punido com o rigor que o Estado democrático de direito assim pede. Você já avaliou alguma frente jurídica, alguma providência concreta, com todo o nível também da CPI, algo conjunto, por exemplo? Eu conversei hoje com a senadora Mara Aziz. Nós só vamos acompanhar as investigações, o desdobramento das investigações, como vocês podem ver com a abertura do sigilo das investigações no dia de hoje. Pode também perceber que os que monitoraram fracassaram em suas ações de tentar encontrar algo que atentasse contra a reputação da cúpula dirigente da CPI da Covid. Repito, isso só mostra o quanto grave foi o que ocorreu. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. Nós vamos aguardar. De minha parte, não penso em nenhum, embora viesse a ter direito a entrar com ação indenizatória contra a União, Estamos acompanhando fala do líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues. Ele considerou a investigação da Polícia Federal sobre a BIM paralela como grave, disse que realmente a gestão Jair Bolsonaro teria atentado contra a democracia, mas disse que não irá proceder com investigações no trâmite do Senado Federal. Ele disse que ele foi alvo, assim como a Mara Aziz, porque eles eram a cúpula da CPI da pandemia. Então havia uma preocupação do Palácio do Planalto em relação às investigações, por isso houve um monitoramento.